Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde aí para quem está na gravação. Só refrisando que para quem não puder assistir o JET presencial não, simultaneamente, pode assistir a gravação, mandar algum resumo, algo que comprova sua presença e eu dou a presença tranquilamente. Hoje a gente vai ver os elementos do contrato e a gente entra também na modalidade, mas só ali superficialmente, sobre o contrato determinado e indeterminado. Antes, eu queria passar a informação para vocês referente ao cuidado com a V3, porque a gente sabe que a nossa disciplina é uma matéria com projeto de extensão. Então, o projeto de extensão, ele é ótimo, é excelente, porque ele ali dá uma aumentadazinha na nossa média, permite que na maioria das vezes a gente tire a nota máxima. Então, ali quem já tirou um 10 na V1, tira um 10 na V2 e fica top na média. Mas tem o seu ponto negativo, que é o fato de não ter um AV2 e você não está ali constantemente praticando o que você está aprendendo em sala de aula. Por quê? A AV2, ela é lá, por exemplo, código passa conteúdo, tudo mais, depois da AV1 e você está lá praticando, treinando o conteúdo, se exercitando e trabalhando a sua mente. Então, sem a AV2, você perde essa necessidade de estar ali focado no conteúdo, tendo em vista que você não vai ter uma prova. A gente sabe que muitas pessoas levam a única prática do estudo nesse conteúdo a qual a pessoa não gosta ou tem pouco apreço, somente em épocas de prova. Quando a gente não tem a prova, aí dá uma relaxada. E quando vem a V3, aí vem o baque, né? Porque a gente sabe que é uma prova puxada, são 20 questões, não tem pesquisa. É você e Deus e o conteúdo. Então é muito importante não perder a linha ali, continuar mantendo a linha de estudo. Eu vou estar disponibilizando questões, exatamente, Cristiane. Aí a pessoa entra pelo cano. Então eu vou estar disponibilizando questões constantemente. Vocês sabem que podem contar comigo, podem mandar mensagem, eu vou responder, eu vou ajudar vocês. Então é importante manter essa constância ali no estudo para a gente não desandar e não termos um desempenho ruim na nossa AV3, ok? Então vamos lá para o nosso conteúdo, iniciando contratos elementos. O contrato de trabalho, basicamente, a priori aqui para explicar o que é o contrato de trabalho, ele está disposto no nosso artigo 442 da CLT, que diz que o contrato individual de trabalho é um acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. Lembrando que muita gente acha que o contrato de trabalho ele precisa ser escrito. Eu não consigo ver um trabalho verbal. Eu não vejo, sinceramente, não vejo ninguém que faça contrato de trabalho verbal. Porém, o que está nesse ponto é a segurança jurídica, porque a gente sabe que nós, como operadores do direito, e as pessoas que desempenham a função de trabalhador, eles, aliás, de empregador, eles têm ali a segurança jurídica, mostrando que você é funcionário dele e tudo mais, que você segue os seguintes requisitos, que você ganha tanto. Classifica tudo ali na sua CTPS, no seu acordo ali que você assina com ele, seu contrato. E faz escrito como forma de segurança. Porém, ele pode ser verbal, não há restrição nenhuma. Vocês estão vendo aí o próprio artigo da CLT não diz que ele obrigatoriamente deve ser escrito. Então, ele permite sim que o trabalho seja verbal, contanto que você seja ali celebrado o contrato, de fato. O artigo 456 diz que a prova do contrato individual do trabalho só será pelas anotações constantes na carteira profissional ou por instrumento escrito e suprido por todos os meios permitidos de direito. No caso, ele aborda a nossa CTPS. A gente sabe que a CTPS precisa ser anotada quando você tem ali um vínculo empregatício, quando você tem todos os elementos fáticos jurídicos, que é o nosso famoso chope completinho, e os elementos jurídicos formais, que é o nosso artigo 104 do Código Civil, agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei, elementados, nós temos uma relação empregatícia. E essa relação empregatícia,
ela é lá anotada na sua CTPS para você saber o dia que você iniciou, qual sua função, sua remuneração, até para fins de término de contrato, questão de FGTS, seguro-desemprego e cálculos de verbas rescisórias. Então, a gente tem ali a CTPS anotada. Como eu falei, né? Com o negócio jurídico, ele precisa dos elementos fáticos jurídicos e jurídicos formais completinhos ali. A gente abordou isso na nossa unidade 5. Unidade 5, no caso, eu determinei como unidade 5. Mas para vocês foram ali os elementos do fáticos jurídicos e jurídicos formais. Tem a gravação dele, tá no nosso link do YouTube. Próximo ponto é a experiência. Nós vimos, e foi objeto de questão de prova, a questão de experiência. A nossa experiência, pessoal, ela não pode ultrapassar os 6 meses, a exigência do empregador, em, por exemplo, vagas de emprego nomeadas ou vagas de empregos, no caso, dispostas, ela não pode ser superior a 6 meses. Vamos supor, o cara bota lá uma vaga, preciso de de desempenho de auxiliar administrativo, com no mínimo 1 ano de experiência. A gente sabe que não pode. Não pode ser exigido 1 ano de experiência, porque o máximo é 6 meses. Ultrapassou 6 meses, não pode ser cobrado mais que isso. É tanto que eu praticamente nunca vi. A gente sabe que tem muita gente que faz aí umas promessas de emprego, as promessas não, umas vagas de emprego que gente que não tem noção de cláusulas trabalhistas, não tem no respeito mínimo na CLT, a gente vê que tem gente que bota do jeito que quer vagas de emprego. Só que eu, particularmente, já vi várias vagas de emprego, já trabalho desde os meus 18 anos e nunca vi realmente alguém exigindo mais de 6 meses de experiência. Eu, particularmente, não sei se vocês já viram, mas eu, particularmente, nunca vi. Nunca vi nenhuma ali oferta de emprego que ultrapasse esses 6 meses. A promessa de emprego. O que é a promessa de emprego? É quando você está ali, por exemplo, aqui eu falei com a Cristiane, ó, Cristiane, Cristiane trabalha ali vamos supor, num supermercado. Aí eu prometo empregar ela em outra empresa, ó, tu vai ganhar mais, tu vai desempenhar a função tal, não vai pegar mais um rojão ali, mas vai trabalhar de segunda a sexta. Faça uma promessa top pra ela. Digo, ó, tu vem amanhã, traz tua carteira e tudo mais que a gente já vai assinar. Prometo emprego. A promessa porque eu não assinei. Eu disse que vou assinar. Aí vai lá, a Cristiane vai e pede demissão. Quando chega lá na empresa, diz, não, não posso, porque pensei que era isso, mas aconteceu algum problema. E aí eu fiz a Cristiane pedir demissão do outro emprego, trocou o certo pelo duvidoso e ainda ficou sem emprego. Então, no caso, esse tipo de promessa de emprego, eu vou ter que ressarcir ela por danos. Porque eu tirei ali a seguridade dela, ela tinha emprego dela, tinha garantia, e eu tirei com uma promessa falsa, né? Eu disse que ia ser uma coisa e não foi nem a coisa, nem outra coisa, não foi nada. Então, ela realmente precisa ser ressarcida. Um exemplo, como coloquei, é a lei do 8.213 de 91, quanto à quantidade de PCDs. A questão que eu coloquei vinculada é que as ofertas de emprego também, elas são não somente promessas dessa forma, mas promessas referente a um percentual de pessoas. Vamos lá. Eu oferto lá uma vaga de emprego e como coloquei até uma questão para vocês na revisão, vaga de emprego, não aceitamos gordos. Ali eu vou estar discriminando. A gente tem que entender que são permitidas vagas de emprego, porém, para um grupo que tem ali um histórico de vulnerabilidade, um histórico de discriminação, como as pessoas com deficiência, como as pessoas negras. Agora, eu ir lá e desqualificar, dizer que eu não quero gordo,
que eu não quero negro, eu tô sendo um discriminador. Aliás, um racista, né, também. Tô ofendendo a pessoa, tô sendo ali uma pessoa com um preconceito e isso é ilícito. Eu não posso simplesmente colocar ali porque eu quero, porque a vaga de emprego é minha, porque a empresa é minha, eu botar o que eu simplesmente eu entendo. Ah, isso eu simplesmente quero. Eu até posso, dentro dos limites da lei. Agora, simplesmente ir lá e dizer que eu não quero gordo na minha empresa, isso não é uma forma de querer restringir um grupo específico. Isso é preconceito. Então, isso é claramente proibido. E a questão do PCD, pessoal, o PCD ele não é a forma que eu quero. Tem na lei, na 8.203 de 91, tem um rol taxativo. A empresa, o percentual que a empresa tem que ter de funcionários referente à sua quantidade geral de funcionários, à sua quantidade de PCDs. Eu não posso simplesmente querer, da forma que eu bem entendo, e colocar, eu vou colocar aqui dois funcionários com deficiência. Não é assim que funciona. Você tem que ir lá na legislação, olhar o percentual, essa empresa tem que cumprir. E quando ela perde esse percentual, ela tem que repor aquele mesmo percentual. Por exemplo, sai um funcionário PCD, eu tenho que colocar outro. Sempre está ali em acordo com o rol taxativo dessa lei. A discriminação, como eu falei, né, na Lei 9.029 de 95, no artigo 1º diz que é proibido a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho ou de sua manutenção. O acesso, como eu falei, são as vagas de emprego, ou de sua manutenção por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros. É salvado, nesse caso, a hipótese de proteção à criança e adolescente prevista no inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal. Aqui nesse artigo diz que, como eu falei, eu não posso nem restringir ali o gordo, por exemplo, o negro, na vaga, nem na manutenção. Por exemplo, eu tenho um funcionário ali na minha empresa e digo assim, ó, ou vocês são, tem que seguir aqui, ó, todo mundo aqui 60 quilos. Passou disso aqui, é demissão. Também é discriminatório. Não somente na contratação, mas na manutenção também. Assim como a pessoa por questão de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência e reabilitação profissional, idade e entre outros. Não pode haver um vínculo de manutenção de relação de emprego baseada na discriminação, de forma alguma, de forma alguma. Então, se eu tenho ali uma manutenção do vínculo empregatício, é por conta do desempenho da pessoa e pelo mau desempenho da pessoa. Agora, eu usar um critério de discriminatório, um critério preconceituoso para uma manutenção e para uma relação de trabalho é totalmente ilícito. E no caso ali embaixo, né, no seu artigo 2º, no seu parágrafo não, no seu inciso 1º, diz que a exigência de teste de exame, perícia, laudo atestado ou declaração ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou estado de gravidez é lícito. A gente sabe que é ilícito que o empregador não queira contratar mulheres grávidas, até porque gravidez não é doença. Então, não é porque a moça está grávida, a moça vai receber o seu auxílio, ela vai ficar ausente ali por um período, que isso desqualifique a pessoa, de forma nenhuma. E hoje a gente tem um dado muito triste, pessoal, em relação ao retorno das mulheres gestantes quando voltam no período de licença. É altíssimo o índice de demissão. Se eu não me engano, gira em torno dos 60%. Se eu não me engano. Posso olhar e depois passar para vocês. Mas gira em torno desse percentual altíssimo a taxa de demissão após a mulher voltar do serviço de licença maternidade. Isso chega a ser ridículo, pessoal. Porque a mulher ela não está doente, ela não, pelo contrário, ela teve ali o seu tempo de amamentação, o seu tempo de maior desenvolvimento ali da criança, e ela era necessário que ela tivesse ali com o seu filho. Então a empresa simplesmente demitir a pessoa por conta disso chega a ser algo vexatório, sendo bem direto. Então sabemos que é totalmente ilícito isso. Vocês vão aprender futuramente
que a questão da licença maternidade, a estabilidade da gestante, ela vai em todos os contratos, pessoal. Em questão de, por exemplo, eu trabalhei aqui, a Cristiane trabalhou para mim aqui, e eu botei ela em aviso. Ah, Cristiane, não vou mais precisar do seu trabalho, você vai entrar em aviso a partir de hoje. Amanhã a Cristiane descobre que está grávida. Acabou esse aviso. Ela continua na empresa e fica estável ali até acabar o seu período de licença maternidade. Ela não pode ser demitida nem no curso do aviso prévio. Vocês vão aprender isso futuramente. Agora vamos para as características do contrato. O contrato ele tem várias características, não somente ali os elementos como eu citei anteriormente, os elementos fáticos jurídicos e jurídicos formais, mas também temos as suas características do contrato. Aqui são os requisitos e aqui são as características. As nossas características, a primeira é a consensualidade, ou seja, o contrato ele precisa ser consensual, obviamente. Ninguém trabalha forçado, né? Até porque isso não é trabalho, é escravidão. E falando em escravidão, a gente tem casos muito recentes, né? Chega a ser feio isso pra gente, pro nosso Brasil aí, de casos análogos à escravidão. A gente tem um índice alto aí atualmente e recente de retirada, né, resgate de pessoas em trabalho análogo à escravidão. Isso chega a ser ridículo pra gente, porque anos de escravidão, anos de evolução histórica, para a gente ainda ter trabalho escravo. Isso é bem feio para nosso macho. E, inclusive, isso eu tinha até um colega, colega sim, né? Pelo amor de Deus, não colega, mas uma pessoa que eu conhecia, que ela fazia direito, e ela fazia direito do trabalho, e achava que, uma vez saiu da boca dela falando numa aula, dizendo assim, os trabalhadores têm muitos direitos. Tipo assim, como se nós, trabalhadores, fôssemos burros de carga, né? Que a gente simplesmente ali fosse trabalhar a todo custo, levando chicotada e ficasse calado. Então chega a ser patético isso saindo, ainda mais saindo do estudante de direito, porque foram anos de evolução histórica, anos de luta, pessoas morreram para a gente ter hoje as condições trabalhistas que não são lá isso tudo que a gente tem, e ainda tem quem critique, quem acha que seja demais. Então é bem feio isso. Então, primeiro, voltando aqui, nossa primeira característica é a consensualidade, ou seja, ambas as partes precisam ser consensuais nesse contrato de trabalho. Bilateral ou sinalagmático, perdão, porque é bem trava-língua aqui, que são de obrigações recíprocas, assim como o empregador tem a obrigação ali, por exemplo, uma obrigação, a contraprestação, o meu salário está ali nos limites que a legislação impõe que ele esteja na minha conta, eu também tenho a obrigação de desempenhar a minha função. Eu fui contratado para uma função específica e eu tenho a obrigação de desempenhar esta função. Personalíssimo ou intuito personal, em consideração à pessoa. Lembrando que esse intuito personal é em relação ao empregador, ou empregado. Vocês viram lá em sucessão trabalhista que isso não se aplica ao empregador. Se a empresa muda de dono, isso para o empregado não afeta em nada. O que afeta, no caso, é a mudança do empregado. O empregado ele pode ser ali somente aquela pessoa, porque o contrato ele é personalíssimo, em consideração àquela pessoa que está desempenhando. Assim como também não pode estar mudando ali a pessoa de trabalho. Vamos supor que eu trabalho aqui, aí amanhã eu já mando meu irmão, no sábado eu já mando meu primo. Tipo, ficar trocando ali o funcionário não é assim que funciona. Uma vez ou outra, por conta de doença ou algo, caso fortuito ou força maior, é permitida. Agora você está mandando outra pessoa para fazer a sua função, a função que você foi contratado, que o seu empregador ali foi, lhe avaliou, lhe contratou com as suas características, você tem que cumprir a função, não é estar mandando outra pessoa. De trato sucessivo ou débito constante, que são direitos e obrigações que se renovam. Ou seja, como eu falei, eu tenho obrigações, o empregador tem obrigações, e elas são renovadas constantemente. Não há ali uma cessação, a não ser que seja em virtude de lei. Oneroso, porque gera pecúnia para ambas as partes, né? O empregador ali está lucrando com o meu serviço
e eu estou recebendo a minha contraprestação. Comutativo, que deve haver consonância entre o serviço e a contraprestação, que no caso é não haver ali o desvio da função. Por exemplo, se eu sou contratado para ser um auxiliar administrativo, eu não tenho que estar desempenhando a função de serviços gerais. Eu tenho que estar desempenhando a função a qual eu fui contratado. Tem que haver ali a consonância entre o que é desempenhado e o seu contrato de trabalho. Informal ou não solene, porque não precisa necessariamente ser escrito. Como eu falei, contrato de trabalho não necessariamente precisa ser escrito, ele pode ser verbal tranquilamente, reconhecendo e obedecendo todos os elementos e as suas características, pode ser verbal de toda forma, sem problema algum. Os requisitos de validade, como eu falei, né? No nosso artigo 104 do Código Civil, ele determina ali os elementos jurídicos formais, que são os que geram um requisito de validade. No caso, o primeiro deles é o agente capaz. Eu não posso ter um agente por exemplo, eu não posso ter um funcionário de 13 anos, porque a CLT assegura que trabalha a partir dos 16, salvo exceção, 14 anos como aprendiz. Eu não posso de forma nenhuma, nem como aprendiz, nem como seletista, nem como de forma nenhuma, um funcionário de 13 anos de idade, porque ele não está ali na condição de capaz para desempenhar aquela função, a não ser que sejam nos meios artísticos, como dita a nossa convenção da OIT, no seu número 138. O outro exemplo é o funcionário de 16 a 17 anos. Ele tem a restrição, ele pode trabalhar a partir de 16? Pode. Agora, ele não pode trabalhar em condições insalubres, em horário noturno ou em condições periculosas. Ou seja, se eu tenho ali um aprendiz, aliás, uma pessoa de 16 anos, trabalhando em condições insalubres, eu não tenho um agente capaz e, consequentemente, eu tenho um trabalho proibido. Eu não posso ter desempenhado por uma pessoa que tem 16 anos, porque a nossa CLT, a nossa convenção, no seu artigo 182 da OIT e o decreto número 641, 6.481 de 2008, restringe que haja as funções desempenhadas por pessoas dessa idade em condições insalubres, periculosas e noturnas. E 14 e 15 anos, apenas a condição de aprendiz. Ou seja, se eu tenho uma pessoa de 15 anos trabalhando como seletista normal, convencional, eu também tenho ali um trabalho proibido, porque não pode. Só pode 14 e 15 anos na condição de aprendiz. Aqui no caso, pessoal, eu tirei da convenção da OIT, que diz que essas são umas das formas mais. Uma das formas que não podem ser desempenhadas por menores, porque são qualificados como as piores formas de trabalho para o trabalho infantil. Esses, no caso, são da agricultura e da pecuária. Como a gente vê ali, a primeira delas é na direção e operação de tratores, máquinas agrícolas, esmeris, quando motorizados ou em movimento, no processo produtivo do fumo, algodão, sisal, cana-de-açúcar e abacaxi, na colheita de cítricos, pimenta, malagueta e semelhantes, no beneficiamento do fumo, sisal, castanha de caju e cana-de-açúcar, na pulverização, manuseio e aplicação de agrotóxicos em locais de armazenamento ou de beneficiamento em que haja livre desimpedimento de poeiras de cereais e de vegetais, e em estábulos, cavalariças, currais, isso tá bem pequeno, e polgas, não sei o que se trata isso, realmente, mas são 89, se eu não me engano, são 89 elencados, 89 trabalhos elencados como piores formas de trabalho e que devem ser a todo custo evitados, porque são trabalhos que ferem não somente a moral, mas a estrutura física, a formação física dos menores. Então, estão lá no na nossa OIT, acho que é a 182, isso, a 182, não, a 138, 138, perdão. Tá lá na 138, 89, como 89
trabalhos, como eu falei, que são elencados como trabalho nessas condições. Agora vamos para o nosso objeto lícito. Como falei, já falei do agente capaz, agora do objeto lícito possível determinado ou determinável. A questão, como eu já citei lá na unidade 5, como eu falei, a distinção entre o trabalho ilícito e o trabalho proibido. Aqui, pessoal, na observação, eu apenas troquei, certo? Mas embaixo ali é ao contrário. O trabalho proibido é o que está em trabalho que envolve drogas e afins, e o trabalho ilícito, aliás, o ilícito é o que tem drogas e afins, e o proibido é que é o menor de 16 anos em locais salubres, como eu falei. Só invertir ali no caso que está abaixo do proibido era para estar abaixo do ilícito, o que está abaixo do ilícito era para estar abaixo do proibido. Eu vou substituir lá no slide antes de anexar para vocês. Então, basicamente, é que o objeto da nossa relação ele precisa ser lícito. Lembrando, pessoal, que não há uma restrição de que a ilicitude do empregador afete no reconhecimento de vínculo empregatício de um funcionário que desempenha a função correta. Por exemplo, eu tenho ali um prostíbulo. A gente sabe o que significa um prostíbulo, eu sei que vocês sabem o que significa um prostíbulo. Porém, eu tenho uma faxineira, ela faz a faxina, ela limpa, ela desempenha todas as funções que são inerentes ao seu cargo, certo? Ela tem ali, ela faz a distinção, ela desempenha o que é realmente para ela fazer. Então, não há restrição de forma alguma que aquela funcionária ela não tenha um reconhecimento de vínculo empregatício, porque ela está desempenhando a função dela correta. Por mais que eu tenha um negócio ilícito, um negócio que não obedeça à ilicitude do meu empreendimento, mas eu tenho a qualidade correta da minha funcionária. Então, ela pode sim exigir um vínculo empregatício e com certeza vai ser reconhecido se tiver todos os elementos ali para ser reconhecido. Não há de forma nenhuma, repetindo, que restrição que não haja esse vínculo, esse reconhecimento. Então, essa é a questão da ilicitude. Quando você tem um trabalho ilícito, por exemplo, eu tenho ali uma boca e eu tenho o gerente da boca. O gerente da boca ele não vai ter um vínculo empregatício reconhecido porque é ilícito tanto o que ele faz quanto o que eu faço. Então não pode ter um vínculo reconhecido. Já o trabalhador menor de 16 anos, na condição de insalubre, ele está apenas em um trabalho proibido, porque ele não pode desempenhar na condição de insalubre com aquela idade. Essa é a diferenciação. Aí entra, eu tenho a pergunta aí, e o tigrinho? O tigrinho, pessoal, tecnicamente, na prática, a gente viu aí que teve casos aí de prisão e tudo mais. Mó confusão com esse negócio do tigrinho. Mas a gente sabe que os nossos jogos de azar, eles não são regulados. Eles não são permitidos, assim como o jogo do bicho e todos os jogos de azar. O que o tigrinho tá pagando. Tá aprendendo também o tigrinho. Então, quando a gente tem ali um objeto ilícito, como é o caso do tigrinho, porque não haja quem diga que o tigrinho é uma garantia de recebimento. Chega a ser ridículo você dizer que você vai receber um dinheiro ali com aquele jogo que a gente sabe que é um jogo de azar. Então, se é ilícito, é um trabalho ilícito. Não há reconhecimento de vínculo de forma nenhuma, porque é um trabalho ilícito. O objeto do trabalho do empregador é ilícito. A gente tem duas súmulas do TST, aliás, uma súmula e um OJ do TST, que frisa também outros pontos, que é a questão do trabalho do policial militar na 386. A 386 diz que, preenchidos os requisitos do artigo 7º da CLT, é legítimo o reconhecimento de relação de emprego entre o policial militar e a empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar previsto no Estatuto Militar. Basicamente, isso é um tema, pessoal, bem atual, recorrente, porque o que é? O pessoal acha não, né? O que é comumente achado é que o policial militar ele não pode desempenhar outra função, sendo que não é bem assim que funciona. Ele, ali como empregado, se ele tiver cumprindo os requisitos do CHOP, ele pode sim ter um reconhecimento de vínculo empregatício normalmente, de forma normal, independentemente da sanção militar que ele vai sofrer. Isso já foi objeto de prova unificada do exame de ordem.
E é basicamente isso, pessoal. Ele tem ali o reconhecimento de vínculo, pode falar. Ô, Vitor, eu tenho uma dúvida em relação. Não, pode terminar essa súmula, aí quando você for pro OJ eu tiro a minha dúvida. Tá ok. Acho melhor. Então, só concluindo, só fechando, é basicamente isso. Policial militar faz ali no seu horário de folga a função de segurança, tem a pessoalidade, tem a onerosidade, tem a habitualidade, é pessoa física e é subordinado, tem chopo completo, tem relação de emprego. Independentemente de sofrer uma penalidade militar, ok? E a nossa J199 do TST, que diz que é nulo o contrato de trabalho desempenhado para atividade inerente à prática do jogo do bicho ante a ilicitude do seu objeto, o que subtrai o requisito de validade para a formação do ato jurídico. É basicamente a ilicitude do jogo do bicho. Como eu falei, o Tiguinho é um jogo de azar, o jogo do bicho é um jogo de azar, então não são regulados, não há legislação que permita que esse trabalho seja desempenhado no Brasil. Pode dizer, Davi, pode ficar à vontade. Então, o jogo do bicho, ele é um crime nas contravenções penais, né? Apesar Isso, de ser menor potencial ofensivo, mas ainda é crime. E aí também fica configurado crime a divulgação do jogo, né? Então, vou ser sincero, existe muitos hoje influenciadores aí na internet e que como? propagam, né? Eles são contratados pela empresa, creio eu, ganham um dinheiro, e eles ganham por cima disso para divulgar o jogo. Isso é crime também, certo? E aí vem uma questão assim, por exemplo, as bets, elas entram como jogos de azar, as bets, e porque assim, hoje em dia, por exemplo, no futebol, quem curte, tem Hum. a bet da TV, tem a bet do time de futebol e na propaganda é outra bet, por exemplo. Isso não seria crime também? Assim, Davi, eu também reconheço como. É mais uma opinião pessoal, mas eu também acho que se trate também de um jogo de azar. Até porque, para mim, o que é um jogo de azar? É um jogo que não há garantia nenhuma de retorno a qual você investiu. Então, por exemplo, tu vai lá e aposta no teu time. Tu aposta que teu time vai ganhar de 2-0. Que garantia tu tem que esse time vai ganhar? E que esse dinheiro vai retornar para tu? Tu não tem garantia nenhuma. Então, para mim, não passa de um jogo de azar. Como de forma, a gente sabe que é bem mais regulado, porque a gente vê que eles são patrocinados em times, né? A gente vê que tem hoje, se você for olhar o patrocínio Master, para quem não sabe o que é patrocínio Master, é aquele que está estampado aqui no peito do jogador, normalmente no peito, é o maior patrocínio que tem na camisa. Ele é imenso. E ele ali é chamado de patrocinador Master, que é o que paga mais para o time. Se você for olhar hoje, se não for 100%, é 99% dos times são patrocinados por empresas de bet, por empresas que são de apostas. Então, eu também assim, eu sei que ela é bem mais regulada, inclusive eu não sei se ela é permitida, Davi, não sei, não vou saber te dizer com precisão se há uma legislação que permite as bets. Mas a gente vê que ela é bem mais difundida, porque como eu falei, se está em patrocinador master, ela tem contrato com os times de futebol. Então, eles recebem uma pecúnia, inclusive, bem alta, porque com certeza para ser patrocinador master do Flamengo, tu imagina aí quanto não é que eles cobram para poder ter aquele patrocínio ali. Mas para mim, na minha visão, não passa de um jogo de azar, na minha visão. Mas aí a interpretação cabe aos juristas, né? A quem faz a É, legislação, aos legisladores, mas um para tempo mim, atrás, quando veio aqui para o Brasil, né, a Blazer, por exemplo, beleza. aí foi vindo, né, as outras Foi marcas. a primeira, acho que Aí uma das que difundiu foi a Blaze aqui. foi a Blazer. O maior problema disso aí é porque, assim, apesar de ser crime aqui no Brasil, né, a sede não fica no Brasil, É, né, aí diverge da lei, né, aí fica complicado. Mas, enfim, mas eles conseguem achar um jeitinho para poder fazer ali fazer dar certo, né? Tipo assim, é igual como aquele ditado popular diz, para fazer o bem não tem não, mas para fazer o mal tem um bocado. Então realmente eles sempre dão um jeitinho. Mas aquele, né? É um certo que uma hora dá errado. Mas, como assim, na visão atual voltando agora do nosso direito do trabalho, são essas duas súmulas que são bem reiterados. Inclusive, pessoal, eu vou colocar para vocês lá no grupo, mas foi de 2021. Teve uma decisão do TST que reconheceu o vínculo entre um policial de SP, de Diadema,
um policial militar, com uma empresa de uma clínica odontológica, porque ele realmente, a quarta turma do TST, decidiu que tinha vínculo empregatício e que eles era reconhecido sim porque tinham todos os requisitos do chope completo. Então, como eu falei, se tem um chope completo, tem relação de emprego. Requisito de validade, forma prescrita na defesa em lei, é bem seco, bem direto. Nosso contrato individual de trabalho é previsto da CLT, ou seja, ele já é prescrito em lei. O mesmo se trata de um acordo entre as partes e poderá ser tácito ou expresso, verbalmente ou escrito. Observado todos os requisitos do artigo 104, como eu falei, observou agente capaz, objeto lícito, forma de escrita ou não defesa em lei, tem um contrato de trabalho válido. Ok? Registro de empregados, CTPS. Nosso último slide. CTPS, como eu já falei, tem que ter o registro. Se não tiver o registro do empregado, não passa de uma mera falácia, né? Então o contrato ele precisa ter ali o empregado ele precisa ter o seu registro no CTPS. Ele precisa ter as suas garantias constitucionais salvas ali na nossa carteira de trabalho. E ela deverá ser emitida pelo Ministério da Economia obrigatoriamente para qualquer serviço de emprego. Ela é preferencialmente, lembrando, preferencialmente, não exclusivamente, digital. A gente sabe que em alguns casos específicos ainda há problemas e pode ser emitida a carteira física, mas preferencialmente ela é digital. Eu não tenho física, nunca tive física. Desde sempre a minha foi digital. O empregador ele tem 5 dias úteis para o registro da CTPS. Não pode ser ultrapassado esse período. A súmula 10 do TST diz que as anotações apostas pelo empregado profissional do empregado, aliás, perdão, as anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram posição jure et jure, mas apenas jure tanto. A questão da como é que se diz, da contestação, no caso da prova ali, poderá ser comprovada prova contrária. A gente sabe que tem um princípio da primazia da realidade e ademais. Pessoal, eu vou só parar de transmitir aqui para eu poder fazer a mudança do slide. Para eu colocar o slide da unidade não, dos elementos dos contratos na modalidade. Que eu disse que a gente ia falar só por alto dos elementos dos contratos de trabalho determinado e por tempo indeterminado. Então vamos lá. Nosso contrato de trabalho por tempo indeterminado. O contrato de trabalho por tempo indeterminado é a nossa via de regra, pessoal. Nosso contrato de trabalho ele deve ser, em via de regra, por tempo indeterminado, salvo as exceções previstas pela nossa CLT, que a gente vai ver mais à frente. Então, ele tem sua natureza sucessiva contratual, logo mesmo não terá prazo de término. É baseado no princípio da continuidade da relação de emprego. Vocês vão ver que até o final do semestre a gente vai estar vinculando alguma coisa ao princípio. Sempre o princípio é jogado à tona novamente. Então, basicamente, esse é o princípio da continuidade da relação de emprego, que ele tem um vínculo com o contrato por tempo indeterminado. Ele deverá ser sempre, em via de regra, indeterminado, salvo as exceções previstas, como eu falei. O contrato poderá ser tácito ou expresso, não há determinação que seja de uma modalidade ou outra. Normalmente é abordado expresso por conta da segurança jurídica, como falei. Segurança jurídica faz o contratozinho ali escrito, você tem ali sua prova, você tem o seu direito ali material, sua prova material. Então a gente é operadores de direito, não vamos brincar com as provas que a gente sabe que são muito importantes. Então, basicamente, nosso contrato por tempo determinado não tem muito o que dizer. Ele é ali bem direto e bem pontual. Agora temos os contratos por tempo determinado. Esses sim são objetos ali mais delicados, objetos que devem ser dado uma atenção, porque eles são bem restritivos. O nosso contrato por tempo determinado, regulado no artigo 443, parágrafo 2º da CLT, dispõe de 3 modalidades de contrato por tempo determinado. O primeiro delas é o serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a determinação do prazo, ou seja,
o obreiro contratado para substituir provisoriamente o empregado afastado por gozo de licença. Ou, por exemplo, você contrata ali, por exemplo, eu tenho uma assistente administrativa, ela ficou grávida. Vou e contrato outra pessoa para poder suprir ali o tempo que ela vai ficar fora. Ou então ali a pessoa que teve um acidente ali e tem uma previsão de uns 6 meses fora, por exemplo, eu posso contratar aquela pessoa por tempo determinado para poder suprir aquela licença que a pessoa está cumprindo. Esse contrato poderá durar 2 anos. Lembrando, 2 anos. Atividades empresariais de caráter transitório. Exemplos: hotéis de veraneio, atividade de venda, produção de produto em determinada época do ano, fogos de artifício, etc. Por exemplo, o mais claro é a Panetone, que eu uso um exemplo sempre do Panetone. Eu tenho uma empresa ali que produz Panetone. Panetone tem um ano todo. Se você for no supermercado, você vai encontrar Panetone. Mas a gente sabe que o período que mais vende é o período do Natal. Então, a gente precisa ali de um fluxo maior, uma quantidade maior de funcionários no período que antecede o período natalino. Porque eu vou ter mais produção, vou ter mais procura, então eu preciso aumentar o meu efetivo, para que eu não sobrecarregue os funcionários e não tenha um mau desempenho. Então, pode sim ser contratado pelo período de até 2 anos as pessoas que têm as funções que são desempenhadas aquele caráter transitório. Essas são as duas modalidades de contrato de 2 anos. E o terceiro contrato é o contrato de experiência, que é o mais comum, que a gente mais vê, que são ali aquele contrato de 90 dias, para ver se aquela pessoa realmente se encaixa, se é o que você está pensando. Porque a gente contrata uma pessoa, aí na entrevista a gente sabe, né? Quem já fez entrevista sabe. Você dá o seu melhor ali falando. Mas você tem uma visão do que é o trabalho. Quando você chega lá, você poderia achar que dava conta e não dá. Isso é comum, facilmente acontece. Então, eu mesmo vejo isso comumente. No meu trabalho mesmo já aconteceu várias e várias vezes. Pessoas chegavam, tipo assim, com 2 dias, saía, pessoal, com 2 dias. Então, realmente, é para aferir a viabilidade ali do futuro vínculo empregatício. Então, eu testo ali a pessoa por 90 dias, ou então o que é mais feito, né, 45, aí eu prorrogo por mais 45. Se a pessoa obedecer os requisitos, tiver desempenho na função legal, eu contrato a pessoa por tempo indeterminado. Lembrando, agora o ponto-chave. Os contratos só poderão ser prorrogados uma única vez, pessoal. Uma única vez. Não pode haver prorrogação mais de uma vez. Lembrando que é uma prorrogação dentro do prazo determinado. 90 dias, como eu falei. 45 mais 45. Ou 20 mais 40. Entendeu? Perdão. 20 mais 60. 60. É, que eu sou péssimo em matemática. 30 mais 60. Enganchei aqui. 30 mais 60. Um exemplo. Eu posso prorrogar uma vez, perdão, dentro do contrato. Passou o período do contrato, vira indeterminado. Por exemplo, eu vou dentro de 90 dias, aí eu contrato a pessoa por 20, prorrogo por mais 20, prorrogo por mais 20, indeterminado. Automaticamente, o contrato da pessoa ele se torna um contrato por tempo indeterminado, porque eu prorroguei mais do que o limite previsto para a prorrogação do contrato. O lapso temporal. Pessoal, o lapso temporal é a questão do período entre um contrato determinado e outro. Eu não posso contratar a pessoa porque eu posso até querer burlar. Por exemplo, vou te contratar aqui por 2 anos, 2 anos, terminou o contrato, te contrato de novo. Para ficar aquele por tempo determinado, ad eterno. Então, para haver esse tipo de restrição, para que não seja burlado esse método, tem o limite mínimo de 6 meses, ou seja, no mínimo 6 meses para que haja um contrato por tempo determinado e outro contrato por tempo determinado. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro por prazo determinado, dito no nosso artigo 452 da CLT, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Ou seja, eu tive um probleminha ali, ao contrato que era para ser de 2 anos, acabou em um. Aí não vai ter problema eu contratar a pessoa novamente sem esse lapso temporal de 6 meses. É permitido, está aí no nosso artigo 452 da CLT. É possível celebrar mais de um contrato de experiência por mesmo funcionário desde que o segundo período
de experiência, seja para outra função ou cargo, ou seja, contrata a pessoa aqui para auxiliar administrativo, e aí passa os 2 meses dela, que era para os 2 anos, perdão, que era para a pessoa suprir ali uma vaga de uma pessoa que estava de licença. Aí eu vou e contrato a pessoa de novo, mas para outro cargo, sem os 6 meses. Pode, é tranquilo, é permitido. Agora, o que eu não posso é estar contratando a pessoa sem esse período, sem a justificativa plausível para que eu seja contratado nessa modalidade. Pessoal, esse era o assunto que a gente ia abordar por alto hoje. Já foi um pouco mais curto, mas era basicamente isso. Estou colocando o link da presença aí no chat para que vocês consigam fazer a presença. Para quem terminando aqui agora no final, para quem assistiu até aqui, manda lá a gravação, manda lá um resumo, algo que comprova sua presença e eu aplico a presença tranquilamente. Vou parar aqui a gravação. Valeu!